Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo de pré-jogo, um sábado importante para o torcedor do Vasco e para o Vasco, obviamente. A gente vai encarar daqui a pouco às 4h30 o Criciúma jogando em São Januário. E antes de trazer escalações, informações, tudo que tá pegando, eu vou pedir para você dar aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal, né, que é importante para ele ser indicado na plataforma do YouTube. E falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Jogo de destaque, claro, o Vasco e Criciúma estão pagando 1,72 na vitória do Vasco, 3,46 no empate, 4,90 na vitória do Criciúma. Quer fazer uma fezinha desse jogo? O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado na descrição. Você vai clicar, vai abrir uma página na internet, você vai fazer o seu cadastro, o código promocional você vai colocar do Cerrado, e assim você ajudou o canal a continuar com parcerias importantes, né? E o primeiro depósito ou Pix, eles dobram em bônus para você fazer a aposta junto com a 1xBet e o canal Vascaíno Cerrado em 2022. Bom, como eu falei, né? Um pré-jogo, daqui a pouco o Vasco encara o Criciúma, precisando muito da vitória, né? A gente precisa buscar essa vitória para garantir o acesso, com uma combinação de resultado que seria o Sampaio Corrêa empatar com o Ituano lá em São Paulo e o Londrina vencer o Sport. Assim o Vasco já estará na primeira divisão nessa 36ª rodada, ou já estará garantido na primeira divisão. Só não vai estar matematicamente porque ainda tem um lance de saldo de gol, mas é muito difícil tirar a quantidade de gols que vai ter para ser tirado de saldo se o Vasco ganhar nessa rodada e os adversários tropeçarem. Então, uma vitória que pode ser aí um caminho importante para a nossa volta à Série A. Escalações para essa partida, a provável, né? Uma mudança que será o Nenê no banco de reserva, o Alex Teixeira de titular, Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edmar fecham a linha ali defensiva, Yuri Lara com Andrei Santos são os volantes, Alex Teixeira assume o lado a vaga do Nenê, Marlon Gomes e Figueiredo, Marlon Gomes pela direita, Figueiredo pela esquerda, e o Egnaldo é o atacante, é o homem-gol ali para encarar o time do Criciúma, que vem com Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Reinan e Helder. Nessa linha defensiva, Marcos Serrato, Arilson e Ítalo são os três volantes. Igor, Lohan e Felipe Matheus são os jogadores. Felipe e Matheus são aí os jogadores do Criciúma. Eu particularmente não conheço nenhum. Você vê como é que essa Série B o nível dessa Série B, e a gente sofrendo para ganhar desses times, né? Do Ituano, do Criciúma, do Londrina. Enfim, é isso que virou o Vasco e o Vascaíno. Tomara que hoje a chave mude, tomara que a gente volte para a primeira divisão e que as coisas não se repitam no Vasco como vem se repetindo aí há anos, né? Bom, pelo alto, né? O Criciúma vai usar o poder ofensivo, o poder, o bombardeio aéreo como um poder ofensivo para encarar o Vasco, né? Nos 12 dos 20 gols marcados pelo Criciúma no segundo turno foram de bolas cruzadas. Então o Criciúma, que é um time forte em bola aérea, vai testar essa defesa do Vasco, né? Já o Vasco é o único time que não perdeu jogando em São Januário. Foram 17 jogos, 11 vitórias, 6 empates, né? O Vasco tem 56 pontos, é o quarto colocado, e o Criciúma tem 52, é o sétimo, busca uma vitória para ficar aí a 55, ficar a 1 ponto do Vasco nessa reta final. Então por isso que o Vasco tem que matar logo, não pode deixar o Criciúma encostar e aproveitar a situação para a gente já encaminhar essa Série A, não deixar para a última rodada contra o Ituano, né? No primeiro jogo, o Vasco encarou o Criciúma lá, né, na casa do adversário, e ganhou por 1-0, logo no início, aos 5 minutos, uma bola cruzada por Andrei na área, e ele foi dominar, na hora de cortar, o defensor do Criciúma meteu a mão na bola, pênalti que o Raniel bateu, gol do Vasco, 1-0, ficou assim, foi um gol aos 8 minutos, o pênalti aos 5, teve a revisão do VAR, gol aos 8 e não saiu mais gol, o Vasco venceu por 1-0 essa partida contra o Criciúma. Esperamos aí uma vitória que seja de 0,5-0,
mas um time que entra com garra, com vontade, pelo menos empurrado aí pela força da torcida em São Januário, que foi o diferencial. O torcedor é quem está levando o Vasco para a primeira divisão nesse ano. Rapaz, eu já ia esquecendo de atualizar a 36ª rodada, que já tem 3 times rebaixados aí para a Série C, com os jogos que terminaram ontem à noite, né? A 36ª rodada começou com o Brusque empatando 2-1 com o Novo Horizontino. Esse empate aí salvou momentaneamente o Novo Horizontino. O Cruzeiro perdeu para o Guarani jogando em casa, 1-0. A Ponte Preta perdeu em casa também para o CSA, 2-0 para o CSA. E o Guarani venceu de virada ali. A virada não, foi um jogo de vira-volta. Primeiro foi o Guarani, depois a Tombense virou, depois o Guarani virou. Então o Guarani meteu 3-2 no Tombense. E para finalizar a noite, o CRB ganhou do Operário. Assim, né, com esses resultados da 36ª rodada, a gente tem 3 times que já caíram para a terceira divisão. O Operário com 34 pontos, o Brusque com 33 e o Náutico com 30 não alcançam mais o Novo Horizontino com 41 em 2 jogos. Então a briga agora pela última vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro está entre CSA, que é o que está na zona, com 39 pontos, o Novo Horizontino tem 41, né? E a Chapecoense, que está ali também no limite, estão brigando ali por uma vaga. Também está no risco ali o Tombense, mas muito pouco. Então tá aí, atualizações da 30ª rodada da Série B. Segue o vídeo aí. Bom, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui um depoimento do Bernardo, cara, jovem jogador que passou pelo Vasco, né? Participou de títulos e ele vai falar sobre as possibilidades, né? Ele podia ter ido para o Barcelona, teve proposta para ir para a Europa, só que fez escolhas erradas na vida dele, então vai chorar, desabafar. Vou deixar aí para você o Bernardo lá no Charla Podcast chorando quando foi falar aí dos erros que cometeu na vida, e serve muito de lição para esses jovens, né, não só do Vasco, que estão aí iniciando uma carreira no futebol brasileiro, né? O Juninho aí que tá saindo do Vasco, ele junto com o MT, são 2 aí que aprontaram, fizeram muita coisa que descredenciou, acabou tirando, afastando eles de um projeto maior, né? Eu desejo aí sorte, desejo que eles consigam reaver a carreira deles, mas é muito difícil. Vou mostrar o Bernardo aí se emocionando ao falar dessas escolhas erradas na vida. Mas você acha que o seu futuro era esse? Seleção, pô, tu tem uma carreira legal pra caramba e tal, mas tu acha que você poderia ter ido mais? Com certeza, Bê. Com certeza, mano. Né? Poderia, pai. Poderia muito, mano. Fica na conta de escolhas? Sim. Tudo é muito novo, né? Mas o que me chateia é as pessoas ficarem julgando, tá ligado? Eu sou bom, cara. Não faço mal pra ninguém, tá ligado? Tenho uma família maravilhosa. Tenho um filho lindo, tenho uma filha maravilhosa. Tenho um filho lindo agora que tá vindo. O Benício. Vai ser papai de novo? Não, tá lindo. Com 2 anos agora. Já vem, que foda. Sabe, tenho um pai e uma mãe maravilhosa. São escolhas, eu fiz escolha errada, mano. Tá ligado? Só que, tipo, às vezes eu já ouvi diretor falar que eu, porra, mau caráter, assassino, porra, vagabundo, porra, qual é, mano? Maluco. Nível de gente da bola falando isso. Independente do que aconteceu, tá ligado? Eu só fiz escolha errada, na hora errada e tal. Gostei, quando pegou, você gosta da parada, é bom pra caralho, é bom, é bom. Só que se eu segurasse mais, tá ligado? Desdenontada, essas coisas, excesso. Sim, claro. Você tem acesso a muita coisa. E foi quando eu cheguei aqui no Rio, sabe? No primeiro ano não, mas eu acho que foi depois, tá ligado? Que o Rio de Janeiro é o lugar da noite, né? Muita oportunidade, né? Muita. Você tem acesso a tudo, tá ligado? Assim, se você segurasse mais a... Com certeza. Não, eu tô falando de agora, mas sim. Você viu aí, né? Ele falando que dirigentes chamaram ele falavam que ele era vagabundo, assassino, enfim. E agora eu vou deixar aí ele falando sobre o exemplo para os jovens, né? Os caras que estão começando, e a chateação, a mágoa dele de ouvir de torcedores do Vasco para ele sumir, vazar do Vasco. E ele lembra ali, pô, se não fosse o meu gol contra o ABC, talvez o Vasco não tinha passado de fase, a gente foi campeão, eu fui campeão com o Vasco. Então, tipo assim, ele acaba meio que sentindo por não ser considerado
como são outros grandes jogadores que passaram pelo Vasco, né? Ele tem essa mágoa. Eu vou deixar aí para finalizar, depois do vídeo, tomara que com vitória a gente venha aqui com o jogo, ou o vídeo de pós-jogo. Tô meio com sono porque eu tô gravando isso de madrugada, tá? Ou vídeo de pós-jogo pra gente trocar uma ideia aí sobre a partida, tá bom? Desejar aí um sábado abençoado, grande abraço, fique com Deus, não esquece de deixar o joinha e saudações vascaínas. Esse depoimento seu aqui que é, porra, muito sincero, e uma galera falando, cara, importante. um cara de boa e tal, blá, 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 a galera entendendo o que você tá falando, assim. Isso é muito importante pra molecada, mano. Com certeza. Sacou? Muito. Você tem, pô, o Sassá também abriu isso aqui, né? A gente também falou e tal. Mano, porque assim, centroavante. você sai muito novo, eu acho que, pô, quem é a gente pra julgar alguém, né, cara? A gente muito novo, eu não sei o que eu faria isso também, tá ligado? 20, 21, 22 anos. Dinheiro, visibilidade, chega um monte de gente que... Caralho, aí, mano. tu é craque, tu é foda. É foda aí, pô, amigo que não é amigo também, tem pra caralho, né? Então, assim, é um depoimento muito foda pra molecada, cara. Você, que tem uma molecada que vê a gente aqui. Pra molecada, né? Os moleques jogam, né? pra molecada botar a cabeça no lugar e, mano, focar, né? Porque você falou, são diferentes de carreira. E mesmo assim, teve uma carreira muito foda. A torcida do Vasco te adora, sabe? Porra, o Vasco é o Vasco, não precisa falar Por isso que é o Vasco, eu fico chateado, o torcedor falando assim, pô, some, vaza do Vasco. Eu falei, mano, que isso, mano? Então. Mano, fui campeão, mano. Se eu não faço o gol contra o ABC, a gente podia perder no pênalti. Eu não sei se era 1-1. Não sei se ia pros pênaltis, a gente podia perder no pênalti, mano. Sim. O Praz não podia pegar, tá ligado? Aí torcedor fala essas coisas. Mano, tem torcedor que fala umas coisas. Às vezes eu nem sei se é torcedor do Vasco. Às vezes pode ser. A gente vive um momento tão complicado nessa parte de internet, de uma parte.